Bom, tivemos aí hoje então uma operação que foi realizada pela Polícia Federal em algumas investigações conduzidas perante o Supremo Tribunal Federal, tendo de vista serem autoridades com foro, e essas investigações tiveram como objetivo uma busca domiciliar na residência do deputado federal Gustavo Geyer, ou Geyer, né? Gustavo Geyer. A notícia está aqui no Conjur. Conjur, meus caros, para quem tem algum interesse em aprender um pouco sobre direito de uma forma, uma linguagem que é bastante acessível, pode acessar o Conjur. É confiável, as notícias são confiáveis e sempre elas são com base naquilo que é divulgado, né, através dos outros sites de informação. O que acontece? Quando se trata do sistema jurídico, a gente precisa se afastar um pouco da moral, porque a moral é algo muito individual e a lei sobrepõe-se à moral, certo? Então, a lei, ela tem um caráter de abstração e generalidade que traz uma impessoalidade. Mesmo que eu goste da pessoa, se ela descumprir a lei, aquilo vai continuar sendo crime. Ou ato infracional, ou ato ilícito, né? Vamos pegar assim um ato ilícito. Agora, quando eu gosto de uma pessoa e ela faz alguma coisa errada, a moral, né, o sentimento de moral, se moral fosse como norma, e você observando a moral como norma, então você pode até desculpar aquela pessoa, porque você tem um sentimento, um apreço para aquela pessoa. Isso é muito diferente do sistema jurídico, né? Por isso que a gente vê, e eu estou falando disso porque eu trouxe aqui, e vou trazer logo depois, o vídeo aqui do deputado se defendendo, né, falando das acusações, e aí muita gente nos comentários aqui endossa essa defesa, né? Fala que o deputado está sendo perseguido, enfim, como é o discurso hoje, ó, por aqui, por exemplo, tem aqui, não, perseguição política, esse STF virou partido político. Porque hoje, infelizmente, a gente tem isso, né? Dificilmente a gente consegue ver uma atuação do Estado, né? Não é só aqui o Supremo Tribunal Federal, mas tem um órgão institucional, que é a polícia, que está dentro de uma investigação criminal. Então, assim, existe uma presunção de veracidade, né? De que se busca a verdade, de que os atos são válidos, de que não se tem uma perseguição, mas na verdade se tem um trabalho. Essa é a presunção. Não estou dizendo que não possa haver, de fato, uma perseguição. Claro, somos seres humanos, todos são seres humanos, então a corrupção está e os erros estão em seres humanos e não em instituições, em cargos, está nos seres humanos. Por isso que você tem, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, você vai ter atos de corrupção. Porque são pessoas e as pessoas são passíveis de atos de corrupção. Mas veja só, a notícia diz assim, olha, o STF autoriza busca em casa de deputado Gustavo Geyer por suspeita de desvio de dinheiro público. O primeiro ponto aqui que eu quero trazer com você é o seguinte: por ser um deputado federal, um membro do Congresso Nacional, é uma autoridade com foro por prerrogativa de função. Evidentemente, sendo uma autoridade com foro por prerrogativa de função, a autoridade somente pode ser investigada se houver, claro, a condução perante o Supremo Tribunal Federal, porque compete ao Supremo Tribunal Federal julgar e processar, ou processar e julgar originariamente as autoridades com foro federal, as autoridades, aliás, os membros do Congresso Nacional. Eu trouxe até para você aqui, ó, o artigo 102, eu baixar esse volume um pouquinho, o 102 da Constituição, né? Tranquilo, você abre aí no seu site, né? Você, de repente, você já quer estudar para um concurso, você já vai pegando alguma coisinha, de repente, você é simplesmente um cara que quer estar a par dos seus direitos. Veja só, a autoridade com foro é aquela que não é julgada pelo juízo singular, pelo juízo sumariante. Olha aí, Suco Maratã, hein? Patrocinador aí do canal. A autoridade com foro, ela é julgada por um órgão hierarquicamente superior ao juízo de primeiro grau. Então, o que acontece? Por exemplo, o juiz, ele não é o juiz de primeiro grau, o juiz aí da sua cidade, da sua comarca. Ele não é julgado por um juiz colega de vara, de uma vara da mesma comarca. Não, o juiz é julgado pelo tribunal, a que ele está subordinado. Então, o juiz é uma autoridade com foro por prerrogativa de função. Os crimes comuns, ele vai ser julgado pelo tribunal. Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Mesma coisa o promotor de justiça ou o procurador da República. São julgados pelo tribunal e não pelo juízo de primeiro grau. Aí, você tem algumas autoridades que vão ser julgadas perante o tribunal, por exemplo, o prefeito do município é julgado perante o tribunal. O governador de estado é julgado perante o Superior Tribunal de Justiça. São autoridades que têm foro por prerrogativa de função. Por isso, eles não são julgados originariamente lá no juízo de primeiro grau. Os deputados federais, porque são os membros do Congresso Nacional aqui, junto com os senadores, são julgados pelo STF. Olha o artigo 102. Compete, está aí na tela, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe
Inciso 1. Processar e julgar originariamente, nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros, no caso, os ministros do STF, são julgados pelo próprio STF. Li errado o negócio aqui. Ah, tá aqui, né? Os membros do Congresso Nacional. Beleza? Então, os membros do Congresso Nacional são julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Até aí, tá correto, né? Bom, a investigação que é conduzida perante um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro que conduz o inquérito, certo? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes. Aí vamos seguir aqui na notícia. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a busca pessoal residencial na casa do deputado federal Gustavo Gayer, em inquérito que apura suposto desvio de dinheiro público por parte do parlamentar. Dessa forma, a Polícia Federal cumpriu os mandados nesta sexta-feira. Gustavo Gayer é suspeito de ser a figura central em uma associação criminosa que, com uso de dinheiro público de seu gabinete, também teria cometido os crimes de peculato, desvio e falsificação de documento particular. Além dele, outras 17 pessoas foram alvos de busca também por determinação de Moraes. Elas estão divididas em 2 núcleos liderados por quê? E aí ele trata a respeito das infrações penais que foram cometidas, certo? Ao que parece, se deu a partir das investigações do 8 de janeiro. Então, ali, a partir dali, se coletaram elementos informativos ou provas que diziam respeito a outras infrações penais, e aí a investigação foi estendida em novos procedimentos. É esse o caso, por isso foi decretada, então, uma medida cautelar de natureza probatória, a busca e apreensão em face do deputado. Até aí, formalmente, está em ordem, né? Isso não quer dizer que o deputado federal seja culpado. Não quer dizer que o deputado seja culpado. Até porque, para que se estabeleça a culpa de um indivíduo, a demonstração de que ele agiu com dolo ou com culpa, a demonstração de que ele teve intenção ou foi negligente no cometimento daquela infração, ele tem que se defender, ele tem que ter a oportunidade de se manifestar a respeito dos fatos. Então, existe uma série de coisas. A medida cautelar é probatória, ela é antecipada, ela é antes do processo, antes da conclusão do processo. Então, antes de decidir se o indivíduo é culpado ou não, primeiro você tem esse período de coletânea ou juntada de provas. E uma das provas pode ser juntada através, por exemplo, de uma busca domiciliar. Você surpreende a pessoa, vai lá na residência dela, né? A pessoa não está esperando, e de repente você consegue coletar alguma prova ali, algum elemento informativo que possa servir para a investigação, para demonstrar a culpa ou para demonstrar também a inocência da pessoa. Então, o deputado não com toda certeza, ele não é, nesse momento, culpado. Há uma presunção, há a demonstração de indícios da existência da materialidade de indício e autoria, porque senão também não teria sido decretada ou autorizada a medida domiciliar, a medida de busca domiciliar. Mas veja só, aí o deputado veio e se manifestou, o que hoje é algo muito comum, né? Muito comum. Na internet, o que acontece? Há uma operação policial qualquer, aí uma pessoa pública, como é o deputado, né, que tem muitos seguidores, muitas pessoas acompanham, um deputado que busca também levantar coro sobre alguns direitos e por algumas bandeiras, né, que são muito importantes para a chamada direita, o deputado vai na mídia e fala não, que ele não deve nada, que é tudo um absurdo. Veja só um trechinho aqui. É tão surreal o que está acontecendo que eu tô há 10 minutos sentado na frente do computador pensando como que eu começo a explicar essa loucura que aconteceu hoje. O que eu quero dizer com isso aqui, veja só, não significa que o deputado é culpado, beleza? Com certeza isso é um processo, e a gente acompanha o processo e o processo vai se caminhando. Agora sim, meus caros, o fato é que ninguém que é culpado por infração penal qualquer confessa, né? Nenhum. O que eu queria trazer aqui para você ver como a questão é que todo mundo fala que é inocente, né? Todo mundo fala que é inocente. Olha aqui o outro. O Janone, lembra do deputado Janone? Acho que ele é de lá, de Goiânia também, ou de Goiás, ou de Minas Gerais, sei que também saiu um áudio dele, né, que ele falava como ia fazer uma rachadinha ali, rachar valores com os seus assessores, e aí ele se diz inocente, ele descontextualiza fala que a fala se deu em um outro contexto, que não sei o quê. Ninguém confessa. O próprio atual presidente Lula, né, que quando foi processado, condenado no primeiro grau, no segundo grau, e ele ficou lá na prisão, sempre se disse inocente, até hoje se diz inocente. Então, eu, na minha experiência como policial, eu falo, de mamana caducando, ninguém confessa. É muito raro alguém confessar. Você pode pegar o cara com a mão na massa, com a faca ali, dando facada,
Deixa o cara falar que não é ele, que foi um mal entendido, que ele agiu. Quando confessa, ele fala, não, eu agi em legítima defesa. O cara que ia me matar, eu me defendi. Então, a verdade é que ninguém confessa, né? Ninguém confessa. É claro, quando você tem um sentimento pelo indivíduo, né? Quando você tem um sentimento pelo indivíduo, a gente vê os comentários, né? As pessoas talvez acreditem, porque por ter essa figura do herói, essa coisa de achar que o salvador, o herói, né? Uma pessoa pode realmente vestir uma capa e ser aquele nosso herói que a gente tanto busca, a gente não consegue ver maldade. É como você admira um filho, mais ou menos, né? Essa admiração que você tem pelo seu filho. Alguém vai falar assim, seu filho cometeu um ato de barbárie, você fica incrédulo, né? Você vai dizer que não é verdade, não é possível, que o meu filho não. E isso se dá... Meu Deus do céu, acabou a voz. Isso se dá em vários outros contextos, né? Em vários outros contextos, de negação. De negação. Então, você vai ver um ou outro comentário aqui, no vídeo a pessoa falando, coisas que se dizem por aí, bandido bom e bandido morto, o bandido tem que ser preso, por exemplo, falas que são ditas. Agora, a definição de quem é bandido, ela existe a partir do momento de uma condenação, condenação em julgado, por exemplo. Aí tudo bem, a pessoa recebe a pecha de bandido. Mas até então, não. A pessoa está sendo investigada, somente investigada. No caso aqui, do deputado, o deputado está sendo investigado, né? O deputado aqui está sendo investigado. Então, sobre ele não repousa uma condenação, não há um juízo condenatório dizendo que ele, de fato, é autor de uma infração penal. Claro que não. Suspeita, indício de autoria. Com toda certeza, se não houvesse isso, não seria decretado medida cautelar em face do deputado. E é claro, o discurso é sempre de negação, né? A pessoa que é muito admirada, principalmente na internet, tem muitos seguidores, ela vai negar mesmo, todos vão negar, né? Outro dia não tinha o Renato Cariani, também não foi acusado de uma operação da Polícia Federal lá e tal. E aí veio e falou que aquilo era uma perseguição, não sei o que e tal. É assim, né? Infelizmente, todo mundo vai falar que não. E o dia a dia a gente vê dessa forma. A gente tem que tentar se despir um pouco da admiração que a gente tem face de algumas pessoas e reconhecer que qualquer pessoa está sujeita à prática de um ato ilícito. Qualquer pessoa está sujeita à prática de um ato criminoso, por exemplo, que é mais grave do que o ato ilícito. E quando você tem essa admiração, você fica cego. Pensa só, um cara que toma gaia, chifre. Cara, uma mulher que toma chifre, ele admira o cônjuge, em muitos casos admira. Por quê? Você já parou para se perguntar por que o corno é o último a saber? É porque ele admira demais o cônjuge. E por admirar demais o cônjuge, o corno não é capaz de enxergar que está sendo corno. É simplesmente por isso. O sentimento de admiração turba a nossa visão. O sentimento de admiração embaraça a nossa visão. E a partir disso você não consegue enxergar que a pessoa que você tanto admira também pode errar, pode cometer atos errados, pode cometer atos criminosos. Percebe? Então, não estou querendo dizer aqui, passar panos e não... ali não tem perseguição, tem. É possível que haja. Eu já vi também na prática, né? No dia a dia eu já vi agente público perseguindo pessoa, perseguindo outro agente público. Tem, porque são todas pessoas. Mas ainda, o que eu quero dizer é o seguinte: todas as pessoas, seja aqueles que se dizem de esquerda, seja aqueles que se dizem de direita, seja aqueles que se dizem de centro, todas as pessoas estão sujeitas a serem criminosas, a serem autores de atos ilícitos também, atos de improbidade, atos que são infrações, atos de infrações administrativas, atos criminosos, porque são pessoas são corrompíveis, são corruptíveis, pessoas são passíveis de maldade e de bondade, certo? Então a gente precisa, em se tratando do processo, isso é que eu já falo aqui em outras vezes, esses processos que tomam uma repercussão muito grande, eu trago aqui para trazer alguns comentários. É claro, de uma forma bastante superficial, mas a minha intenção é conduzir você a uma reflexão sobre esse sentimento de admiração. Eu vou citar um exemplo aqui, eu teria que abrir o vídeo aqui, iria demorar, mas isso é verdade. Logo quando aconteceu a eleição de 2018, que o ex-presidente Bolsonaro foi eleito, antes ainda dele tomar posse, teve uma operação lá no estado de São Paulo, conduzida pela Polícia Civil do estado de São Paulo e Ministério Público do estado de São Paulo, em face dos filhos do deputado, na época deputado, né? Presidente eleito. E aí o presidente, né, ele veio e falou, não, isso é perseguição, isso é para me atingir, então, porque é o sentimento de admiração. E ele é uma pessoa como qualquer outra, né? E lá no íntimo, no individual, é uma pessoa. E aí por isso que você fica incrédulo em face de uma notícia de que outra pessoa, que você tanto admira, cometeu um ato.
ruim, um ato maldoso, um ato criminoso. E aí a gente precisa se despir, né? A gente hoje precisa se despir, isso é uma necessidade que nós temos que ter no nosso país. Essa veneração, sabe, essa coisa de adoração, chega a ser um ponto de adoração, né? Eu lembro quando o presidente Lula foi preso, né? As pessoas faziam um cerco lá em volta da Superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba, onde ele estava preso, né? E ficaram ali acampados. Então isso é quase que uma adoração, né? Assim como hoje a gente vê também em face do ex-presidente Bolsonaro, em face de outros políticos, né? Um sentimento de adoração. E aí, ao mesmo instante que o indivíduo pode ser adorado, ele também pode passar a ser odiado, né? Se, claro, as pessoas abrirem os olhos, né? Forem capazes de enxergar que por trás daquela capa de herói, daquele manto, daquele véu de herói, existe um ser humano ali que é falho como todos nós. E como todos nós pode cometer. Quem é que garante, né? Quem é que colocaria a mão no fogo, por exemplo, por um outro ser humano? A gente às vezes colocaria a mão no fogo por um filho. Mas se você colocaria a mão no fogo por um político, por um servidor público, por um policial, isso eu trago muito aqui. A gente precisa falar sobre essas coisas. Não dá para você achar que a pessoa, porque ela é política, ela é um agente público, essa pessoa não é corruptível. Claro que é. E é a mesma proporção da iniciativa privada. Se você pegar 100 pessoas na iniciativa privada, vamos lá, tem 5, 10, 15 que são corrompidas, na iniciativa pública você vai ver a mesma coisa, né? Na administração pública você vai ver a mesma coisa. Talvez até mais, porque tem mais poder na administração pública. Então, meus caros, não vamos nos enganar. Todos os seres humanos são passíveis de serem corrompidos, né? A ganância, o orgulho e outros pecados fazem com que nós todos sejamos suscetíveis a atos de corrupção, né? A atos de vaidade, o ego, tudo isso eles derrubam e qualquer indivíduo está sujeito a uma prática de um ato irregular. Eu vou continuar acompanhando esse processo, vou ver se eu encontro a decisão. Quero trazer aqui a decisão, né, dessa operação, desse mandado de busca domiciliar em face do deputado. Eu queria que você colocasse aqui o seu comentário. Você é de direita, você é de esquerda? Qual que é a sua opinião política, né? Você também é assim, aquele que pensa esquerda é bandido e direita são os heróis patriotas? Porque infelizmente hoje tem muita gente que pensa assim, e ela não consegue ver que dentro do núcleo de pessoas, do conjunto de pessoas, a mesma proporção de pessoas que se dizem da esquerda, que são suscetíveis à corrupção, também existe dentro daqueles que se dizem de direita e dentro daqueles que se dizem de centro também. Nossa senhora. Se inscreve aí, deixa o seu like. Só por esse esforço aqui, né? Eu mereço o like aí. Deixa o like e até o próximo vídeo aí. Valeu, forte abraço.